Isso aí, rapaziada, em primeira mão para todos os senhores aqui, hein? Praticamente ao vivo, né? Vamos botar aí. Assim, praticamente ao vivo. Funções é o assunto 01 dos concursos, né? Pelo amor de Deus. Tu vai fazer uma prova de uma SpaceX, função até o infinito. Vai fazer a AFA, é função até o infinito. Não, na AFA então esquece. E a galera banaliza isso. Assim. Às vezes a gente tem um cara que tá estudando para concurso, cara, 1, 2 anos. Aí tu joga uma questão pra ele de função afim, função quadrática, o cara até mata. Mas por que ele mata? Porque ele é um estudioso de modelo de exercício. Sim, e aí ele já decorou aquele modelo. Pega um cara que tá 1 ano, 2 anos estudando pra concurso, e tu vai ver ele ficar azul, aí tu perguntar pra ele assim, me fala o que é a função. Eu vou dar um exemplo aí. Pronto, vou dar um exemplo pro senhor. Na tua frente. Vou dar um exemplo aí pro senhor. Nosso mago da matemática que você vai ver. Prova do CFO aí 2024, né? 2025, na verdade, né? Foi o que aconteceu esse ano pro pessoal ingressar nesse ano mesmo. Provinha banca UERJ, né? E tem uma questão que eu até tava discutindo com alguns alunos, que eu falei, cara, essa questão aqui não tinha motivo pra errar, pô. Não tinha motivo pra errar. Por quê? Eu percebi, essa mesmo, eu percebi que lá na revista do vestibular da UERJ, eles colocam uma porcentagem de acerto do pessoal e eles classificam se é uma questão fácil, intermediária, enfim. E tava com uma questão intermediária com 34% de acerto, mais ou menos. 34 intermediário? 34% de acerto. O que é pouco acerto pra eles? Não sei. Cara, Mas é porque tem quantas opções? Volta disso. São 4 opções? São 4 na UERJ, né? Então, ABCD. Se a gente colocar um chimpanzé pra preencher o cartão resposta aleatoriamente, Opa. ele acerta 25% das questões, pô. Então, quer dizer, uma questão com menos que 25% de acerto é loucura. 34 tá intermediário ainda. 34% de acerto. E a questão era, eu não lembro exatamente o que era, só que era uma função trigonométrica, né, do cosseno, que o cara, basicamente o cara só tinha que entender o que era um domínio contra domínio. Mentira. E uma imagem. Ih, esquece, ele não sabe não. É exatamente a parte que ele foi o que eu não lembro quem foi que veio aqui o convidado, teve um convidado que eu cheguei e falei isso. Falei, ó, pergunta se ele sabe essa porra. E na física, pergunta se ele sabe a diferença do equilíbrio pro repouso. Não sabe, pô. Os caras ficam em choque. Mas eu vou dar ainda sobre funções uma terceira informação, tá? Um dos meus parceiros é a Equilateral Camisetas. Todos os meus vídeos aparecem aí as camisetas com temática matemática e tudo mais. É lá da Equilateral que vem. E eu tô comentando isso porque na segunda leva de camisetas que eles vão me mandar, tem uma fazendo uma paródia. Já viu aquela blusa escrito fé? Aquela que foi famosa uns anos atrás? Então, só que ao invés de estar escrito fé, vem escrito F de X. F de X. E vai sair um conteúdo justamente disso, cara. Sobre a pessoa saber... Você já viu vagabundo chamando função de F de X? Tá ligado que isso é um absurdo, né? Agora eu quero entender. Você tá ligado que F de X é a imagem genérica associada ao elemento genérico X do domínio da função. Não é a função. Não, é a função em si. Sim. E a dissociação entre o conceito de imagem e o conceito de contradomínio é crucial por 2 motivos. Primeiro, que é importante ressaltar que a imagem está contida ou é igual ao contradomínio. E segundo, a diferença tem que ficar clara, porque lá na hora de classificar a função, você não vai conseguir verificar se uma função é ou não sobrejetora. Injetora, isso aí. Se ele não souber... Se você não souber isso. Então, embora banalizados, esses conceitos de generalidade sobre função, eles dão, assim, cara, base para o conhecimento algébrico inteiro. Aí o cara não distingue contradomínio de imagem, não consegue assimilar corretamente a bijetividade de função. Depois, quando a gente vai falar de domínio e contradomínio da função exponencial e da função logarítmica, uma inversa da outra, ele fica bugado. O cara não consegue entender porque que o logaritmo não tem que ser maior do que 0. Ele fica bugado, né? Ele não consegue, porque a base tem que ser diferente. Não, ele não sabe. Mas agora uma pergunta aqui genuína até. Vocês acham que hoje essa ordem de estudo da matemática que é apresentada nos cursos é uma ordem ideal? Uma ordem legal ali pro cara? A maioria, sim, cara. Eu sou crítico a algumas ordens, mas, no geral, eu acho que é pedagogicamente ok. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma crítica que eu faço. A ordem do ensino das cônicas, para mim, não faz sentido. Entendi. Ponto, reta, circunferência. Beleza. Aí, o que vem depois? Geralmente vem a elipse. Geralmente vem a elipse, depois a hipérbole e, por último, a parábola. Isso. Então, eu sou contra. Eu acho que tem que vir a parábola primeiro. Entendi. Depois a elipse, depois a hipérbole. Justifico. O que é parábola? Parábola é o lugar geométrico dos infinitos pontos que equidistam de um ponto dado chamado foco e de uma reta dada chamada reta diretriz. E tem como a gente mostrar aqui, pô, pessoal? Não. Tem, pô. Caraca, tinha me esquecido disso. Óbvio, of course. Aqui, ó, secção do cone que intersecta a base. Parábola. Bonito isso. Filho. E esse cone aqui ainda tem base circular. Se a base fosse elíptica, ficaria ainda melhor visível a parábola. Mas, enfim...
Se vocês se atentaram à definição, eu repito, lugar geométrico dos infinitos pontos que equidistam de um ponto dado chamado foco e de uma reta dada chamada reta diretriz. Quais são os elementos da geometria analítica que a gente precisa para definir a parábola? Ponto e reta. Ponto e reta. Legal. Maravilha. Agora, vamos para a definição de hipérbole, por exemplo. Hipérbole é o lugar geométrico dos infinitos pontos cujo módulo da diferença das distâncias aos focos é constante igual a 2A. Tem como demonstrar? A gente tem como. A gente tem que usar a diferença de distâncias em módulo. Em módulo. São muito mais elementos. E ainda tem essa questão focal, né? Distância focal, isso aí. E filho, olha só, a hipérbole tem muito mais nuances que a parábola. Além disso, o aluno já é mais receptivo à parábola porque ele já estudou função quadrática. Como gráfico da função quadrática. Não faz sentido nenhum a parábola não ser apresentada antes. Mas eu acho que assim, faz sentido, de repente, o cara ver funções. Não funções no contexto geral, mas de repente a função afim, função quadrática, depois de estudar a geometria analítica? Depois não, nem acho que tenha como. Na geometria analítica, por exemplo, para converter uma equação analítica que está na sua forma geral para sua forma reduzida, você tem que usar procedimento de completamento de quadrados, que demanda manipulação polinomial boa. Então, assim, o ideal é manter a ordem das funções, produto notável, fatoração, polinômios. Sim. Ter toda uma intimidade algébrica para chegar no isso aí. Que eu vejo que, tipo assim, muitas vezes o cara ele consegue... Isso até aconteceu comigo, na verdade, né? De conseguir ter um pouco mais de confiança ali nessa parte de... Especialmente função quadrática, depois que eu aprendi na geometria analítica, né? Que você meio que ganha um domínio daquela figura... E quando você vai para a parte gráfica, fica mais fácil de você entender. Você já olha assim e já sabe o que está acontecendo. Né? Mas tu fez o caminho inverso aí. Mas funcionou. Graças a Deus. Não é que eu não tinha estudado antes. Porque os dois estão interligados ali, Sim. né? Mas acaba que, de repente, você conseguiu uma naturalidade maior quando você viu o cara completando o quadrado na parte de circunferência, na parte de... É que eu gosto de perguntar esse tipo de coisa porque uma crítica que eu tenho, apesar de não ter nenhuma formação em física, de fato, e não é o tema dos senhores, né? Mas eu sou muito crítico, isso de fato. Eu gostaria que alguém me explicasse, né, qual que é a lógica disso, além de, óbvio, ter que cumprir o edital no tempo, que é a do cara, beleza, ele chega lá, o aluno, física 1, 2 e 3. E 4, às vezes. Ou seja, o cara tá vendo aqui da segunda-feira, física 1. O que é um vetor? Soma de vetores, não sei o que, tal, beleza. Aí chega na sexta-feira, física 3, e já tá vendo ali, lei de Coulomb. O cara não sabe o que é força, não sabe o que é lei de Newton, não sabe o que é a grandeza vetorial. Então eu percebo, isso é uma parada que eu percebi como aluno, e depois quando eu ajudo outros alunos ali, tiro as dúvidas, eu vejo que assim, na parte de eletricidade, que já é uma parte muito abstrata, né, o cara ele não tem o mínimo da mecânica. De entender fazer um equilíbrio de forças, algo nesse sentido. E é uma crítica que eu tenho. Eu acho que o cara tinha que fazer uma base da mecânica ali primeiro, né? De repente ali dinâmica, lei de Newton, trabalho de energia, estática do corpo rígido, para depois ele conseguir evoluir, por exemplo, para a eletricidade, que vai tratar de tudo isso numa partícula elétrica, né? A física 3, para mim, assim, foi a parte que eu considerei mais abstrata, sabe? Eu tive uma dificuldade maior em aprender física 3. A física 1, para mim, era uma coisa mais natural, que está muito ligada à matemática pura ali e tudo mais, né? Na graduação a gente vê bastante também integrada com cálculo. Mas eu sempre tive essa coisa da física, esse problema, até mesmo na graduação. Eu lembro que a física, para mim, começava a ficar mais natural quando eu aprendi o cálculo anterior. A minha física 2 parecia que precisava do meu cálculo 1. Não, na verdade, o contrário. A minha física 1 precisava do meu cálculo 2. A minha física 2 precisava do cálculo 3. E no IME era isso, a física 3 precisava do cálculo 4. Então, caramba, parecia que eu estava sempre defasado ali. É que o IME também é outra conversa.